E o intuito aqui é destruir tudo que é bom, belo e verdadeiro e eterno, portanto, jogando na sua cara, esfregando na sua cara o que é lixo, efêmero e porcaria. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Mas, como de praxe, eu sempre abro falando de guerra cultural. E olha só, gente, a polêmica arte, e vamos colocar muitas aspas aí em arte, de uma banana colada com uma fita silver tape, foi vendida por 35 milhões de reais. Das duas, uma. Ou o mundo enlouqueceu e chama qualquer porcaria de arte, e o intuito aqui é destruir tudo que é bom, belo e verdadeiro e eterno, portanto, jogando na sua cara, esfregando na sua cara o que é lixo, efêmero e porcaria. Isso é uma tese. A outra é lavagem de dinheiro. Porque cabe qualquer coisa nessa coisa de arte pós-moderna. Um silver tape para uma banana é arte. Eu pago 35 milhões de reais, lavo dinheiro e guardo lá no porão ou dou para um parente abestalhado, né? Um pimba, pseudo-intelectual metido a besta e associados. O time do Pimba é muito forte, porque tem aquela turma que fica diante de um quadro preto assim no museu assim, né, coçando o queixo. O que será que o autor quis dizer com isso? Que é a turma que no conto do Chris Anderson, né, o Rei Nu, estaria olhando, nossa, que belas roupas invisíveis, até chegar a criança e falar, ele tá nu, tio. Essa arte está totalmente exposta em praça pública, sem nenhuma roupa, sem nenhuma vestimenta. É o que é. É uma porcaria, é um lixo, não é arte, mas cabe tudo na arte pós-moderna, inclusive vender por milhões aquilo que é lixo para desafiar o que é bom, belo e verdadeiro, portanto eterno, e para lavar dinheiro, uma das duas opções. Passamos aí pelo feriado da consciência negra, que é um feriado que eu odeio desde sempre. Primeiro que Zumbi dos Palmares tinha escravo. Segundo que eu só acredito na consciência individual. Indivíduos têm consciência. Grupos não têm consciência. Consciência coletiva não existe. À exceção do Jung, que fez um tratado interessante sobre essa coisa coletiva aí. 8 em cada 10 homens mortos por armas de fogo são negros. Duas questões para vocês entenderem aqui, que eu já falo há muito tempo. Primeiro, o truque estatístico. É tratado como negro todo pardo na hora que interessa. E os pardos compõem, grosso modo, metade da população brasileira, porque é uma população miscigenada. Então, metade das pessoas são flamenguistas, metade das pessoas são negras, pardas, né? Então, morre 8 em cada 10 são negros. São flamenguistas, são pardos e por aí vai. E a segunda questão, qualquer pessoa que leva a sério estatística deveria perguntar na mesma hora tá, e quantos que puxam o gatilho são negros? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, onde nós temos essa estatística, são 9 em cada 10. Então, você vai dizer que é racismo constatar que mais negros matam? Ou talvez você vai buscar origens históricas, culturais, famílias destroçadas, como o próprio Obama chamava atenção, né? Papai e mamãe não estão juntos em casa, isso aumenta o risco de drop out da escola, de droga, de crime. O Obama falava isso. Então, o caminho para entender isso tem muito mais a ver com Thomas Sowell, que o Elon Musk descobriu esses dias, falou que ele era genial. Aí alguém falou, mas ele tá vivo. Falei, opa, então talvez eu devesse dar uma ligadinha para ele. Exatamente. Olha lá, falando em minorias, né? Luminárias japonesas são retiradas de Rua Liberdade a pedido do movimento negro.
Então, quer dizer, pode ter um movimento pró-minorias, desde que sejam negros, indígenas, mas não japoneses. O japonês é uma minoria não benquista. Talvez por ser bem sucedido, mas... E aí? Os asiáticos sempre foram, Thomas Sowell aponta muito isso, um fardo para as estatísticas mimizentas dos movimentos negros. Porque é uma minoria. Se existe um mecanismo de supremacia branca para explorar os negros e as minorias, por que os asiáticos são bem-sucedidos? Por que eles tiram notas maiores no SAT, por exemplo? Então fica difícil encaixar na narrativa mimizenta desses movimentos. E na ONU, o Brasil se abstém em votação para condenar o Irã por repressão às mulheres. Ao todo, 66 países decidiram não se posicionar. Muitos deles são países sob o controle dos muçulmanos. E todos os integrantes dos BRICS, que levaram o Irã para lá agora, né? O Lula teve a ver com isso. São ditaduras repressoras, cruéis, e é a mesma turma que fala em nome dos direitos humanos. Só aí você vê que tem algo muito errado. Por onde andam as feministas? A turma que defende o PT no Brasil. Uma vez mais, eu sei que vocês estão cansados de ouvir isso de mim, mas eu tenho que repetir sempre. Os movimentos de minorias não tem nada a ver com as minorias. Tem a ver com o esquerdismo. Mais uma prova aí. Mas eles vão todos abandonar o X. Mentira. Eles falam da boca para fora, aí eles criam o Q, eles criam o Blue Sky, não vai ninguém, aí eles desistem, até dos threads, e voltam, né? Profissionais começam abandono em massa de rede social. Eu vi meia dúzia de esquerdistas falando que, em protesto à vitória do Trump com Elon Musk junto, vão se retirar do X, que é a plataforma mais utilizada para informação no mundo. Quem perde são eles, quem ganha somos nós. O Jamil Chad, do UOL no Brasil, falou que sai do X para entrar para a história. Meio assim, uma vibe meio Getúlio Vargas, né? Espero que ele não vá a extremos, que nem o Getúlio Vargas, e apenas se retire do X por algum tempo. Mas a verdade é que eu continuo lá no X e pouca gente notou. Pouca gente notou essa debandada. Mas o interessante seria mesmo se o Elon Musk comprasse a MSNBC. E ó, a compra do Twitter começou exatamente assim. Alguém marcou ele perguntou quanto custa. E ele comprou por 44 bilhões. A MSNBC deve ser menos. Né? O Donald Trump Jr., o filho do Donald Trump, marcou ele perguntou quanto custa e teve continuação a conversa. O Donald Trump Jr. virou e falou assim, pela audiência em queda deve ser muito barato. Ele falou assim, bom ponto. Então, quem sabe, já tem vários oferecendo para ocupar o cargo da Rachel Maddow na apresentação lá do programa principal deles. O The View poderia perder um pouco da diversão, mas ser um pouco mais informativo, quem sabe, se isso acontecesse. Não sei, vamos torcer. Mas por falar em Elon Musk, ele está lá cuidando do DOGE, o departamento de desburocratização. Foi aí que ele citou a frase do Thomas Sowell, né? Você precisa entender a mentalidade do burocrata. O burocrata é aquele que se preocupa com o processo e não com o resultado. E ele chegou no Twitter, mandou não 90% embora, mas 80%, ele mesmo consertou. Mas a cara do burocrata aguardando o departamento que ele e o Vivek vão tocar é uma cara, digamos assim, de tensão. Quem viu aquele filme Zootopia, lembra que na hora que chega na repartição pública, o típico burocrata funcionário público é o bicho preguiça. Então, essa turma não está muito contente, porque vem arroxo aí. E por fim, na guerra cultural ou na guerra real, né? Aquela entidade que foi tomada pela esquerda globalista, TPI, teve lá um burocrata que resolveu colocar uma ordem de prisão para o Bibi Netanyahu, né? Os Estados Unidos condenaram essa patacoada, dizendo que obviamente não há equivalência possível entre Israel e Hamas, mas toda a narrativa da esquerda global
radical, né, passa por isso. Demonizar Israel e colocar em pé de igualdade com os regimes terroristas. Veja que todo o truque do PT consiste nisso também. MST e ruralistas estão em pé de igualdade, sendo que no fundo o PT defende o MST. Rússia e Ucrânia estão em pé de igualdade, sendo que no fundo o Lula defende o Putin. Então, o esquerdismo radical consiste em embaralhar tudo, misturar o joio e o trigo, para no fundo defender o joio contra o trigo. Bom, se você quer vir para os Estados Unidos, que estão em trajetória mega ultra otimista, na minha opinião, use o escritório DM Visaló, da doutora Ingrid, 30 anos de experiência, tá, nessa área de imigração. Tem vários vistos que o governo americano oferece, um deles pode ter o seu perfil. Manda uma mensagem lá para a equipe pela bossconsta.com. Achei que estava aqui o link, mas não está. Mas está na descrição do vídeo. E, enquanto isso, falei de regimes nefastos do Lula levando o Irã para os BRICS. Olha só, o acordo entre o Brasil e a China é para, entre outras coisas, tentar ameaçar a dominância da Starlink em relação ao mercado de satélites no Brasil. Concorrente da Starlink. O Bolsonaro mesmo me mandou isso aqui, né? A rival chinesa, entre aspas, que fechou acordo com o governo Lula, tem 36 satélites. A Starlink tem mais de 7.000. Obviamente não dá para chamar de concorrência. E óbvio que pesou aí o fator ideológico, o fator corrupção, com toda certeza, sabendo como a China opera e como o PT, acima de tudo, opera, e o fator vingança de quem está incomodado pessoalmente com o Elon Musk, a ponto da mulher, né, deixar passar isso num fuck you, Elon Musk. A Janja aprendeu até inglês para poder mandar os cidadãos irresponsáveis que apoiam o que o Elon Musk vem fazendo para aquele lugar em inglês. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então, você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.